Alma em Jogo. Alma em Jogo vem do esporte, né? De uma conversa nossa com a Isabel Salgado, que lançamos o livro agora, foi lançado o seu livro agora, espetacular, e mais um dia de homenagens póstumas à nossa querida Isabel Salgado, que ela botava a alma em jogo e a gente gosta de gente que coloca a alma em jogo. E hoje temos aqui um jovem, ainda não chegou aos 30, está chegando aos 30 Quase. anos, quase lá. Não é o Gustavo Borges da natação, mas é o Gabriel Borges da comunicação. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Bial. Um prazer estar conversando aqui contigo. Vamos bater esse papo aí sobre Isso. esporte, que é o que a gente gosta, é o que a gente é apaixonado, e a comunicação também, que é uma área que me puxou desde cedo, assim. Então, vamos conversar aí nesse tempo que a gente tem aqui no A podcast. gente gosta, não. Eu tenho a impressão que a gente ama. Amo, é Que o verdade. esporte. A tua infância, né? Você, o que, que você tem de memórias, de recordações, assim, com uma bola, com uma piscina? O que, que te atraiu, assim, de cara no esporte, né? Já um E com ponto, quantos anos? já um ponto interessante do que tu estava comentando agora, do Gustavo Borges. Era uma coisa que minha mãe me falava. Minha mãe falava assim: meu sonho é que meu filho seja nadador. Porque ela viveu muito isso do Gustavo Borges, então, do esporte brasileiro, né? Uhum. Então, meu primeiro contato, assim, eu lembro de muito pequeno já fazendo natação, Ah, que era uma tá. vontade que minha mãe tinha. Lembro dela repetir isso várias vezes e brincava em relação ao meu nome, né? Gabriel Borges e tal. Mas não enveredei para isso, né? Como a gente está vendo, num papo que a gente Mas você sempre fez aquela iniciação? fiz, Tá. Que nadei. já é fundamental. E nadei muito tempo na academia da Edla Lopes, né? Ah, Que é uma Edila referência, Lopes, querida aqui no referência no estado. esporte brasileiro, mundial e principalmente aqui do estado do Ceará. Perfeito, perfeito. Então já fiz a natação e depois da natação tentei de tudo, né? Eu sou aquele caso do jornalista esportivo que talvez foi aquele atleta frustrado e acabou encontrando na comunicação uma forma de estar ali pertinho dos grandes ídolos do esporte, falando sobre esporte. Então, desde pequeno foi natação, judô, futebol, pequeno mesmo, assim, três. Natação, judô, esportes individuais, futebol, Futebol, basquete, basquete, mas o esporte coletivo. basquete, ó, Bial, Era uma negação. era uma negação, era mais por vontade mesmo, mas acho que desses esportes coletivos, acho que era o que eu menos conseguia colaborar, mas fiz porque gostava. Então, vôlei também no colégio, já maior fiz vôlei de praia também, joguei tênis, fiz aulas de tênis, hoje pratico mais o beach tênis e a natação, ainda gosto de nadar, Que bom. corrida de rua, então assim, é, Multidesportista. bom. Atleta amador. Bom, eu não sei se eu sou em nenhum, mas que eu gosto de estar praticando, eu gosto. Então, o esporte assim, faz parte Mas você é bom da minha vida pessoal e até profissional também. e você é bom. Você é ótimo na comunicação, de passar aquilo que você viveu na sua infância, que você estudou na sua juventude, né? E você consegue ser um ótimo comunicador, trabalhando na produção, trabalhando como repórter, como apresentador e tudo mais. E essa formação que você teve na Universidade de Fortaleza, na Unifor, ela ajudou muito esse teu desejo, essa tua vocação? Com certeza, assim, desde cedo, no meu primeiro semestre, eu já busquei me inserir no jornalismo esportivo, no jornalismo como um todo. Na faculdade, né, a gente chega ali muito novo, com aquele desejo de entrar na profissão mesmo, e muitas vezes as primeiras cadeiras servem mais como uma introdução. Tu Certo. não sente a prática ainda da tua profissão. É assim no direito, é assim no jornalismo, em muitas outras Educação áreas. física, todas Em elas, muitas áreas. Você direito. aprende muito teórico ali no começo. E eu bati ali o pé e falava, eu quero saber mais, quero estar participando. E assim, Quero eu quero comunicar. comunicar. Então, já no primeiro semestre, consegui uma oportunidade de participar apenas como ouvinte da cadeira de jornalismo esportivo na faculdade. E foi aí o meu primeiro contato, já participando do jornal, da cadeira, impresso ainda, Ué, que ali em legal. 2014, quando eu entrei na faculdade. E ali começou minha caminhada, tanto no jornalismo como no jornalismo esportivo. Já quando vi o meu nome ali no fim do primeiro semestre, publicado no jornal, já era uma primeira realização, né? De você, caramba, Exatamente. é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu escolhi. E ali foi só o comecinho. E ali o jornalismo esportivo já estava se conectando comigo de alguma forma, né? Gabriel Borges é o jornalismo esportivo, não faz, ele é, porque É, você, quando
puxa uma cadeira do 7º período para fazer no 1º período, porque você estava ansioso por aquela informação, por participar daquilo que você sonhava. Isso mostra o dom, né? Mostra a vocação. E quando você fez essa mesma cadeira, valendo crédito, valendo os pontos, você já estava flanando, já estava voando no conhecimento da comunicação esportiva, começando a entender melhor? Exato, aí já era mais no fim da faculdade, já tinha feito já vinha construindo uma trajetória, estagiei aqui ainda no Diário do Nordeste, no jornal impresso e no portal também, antes de entrar aqui na TV Verdes Mares. Você já é da época do digital, Exato, do exato. impresso, do portais Exato. e tudo mais. Mas o tempo vai passando, né? Claro. Assim, a gente batendo aqui nosso papo, 2014, se a gente olhar, já são 11 anos, né? Eu nem, pensando aqui quando fui falar da minha trajetória, Estalar de dedos. nem me dei conta que já tinha uma década aí no caminho de quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo para o dia de hoje. Então, acho que foi muito da minha formação isso, assim, de desde o começo buscar oportunidade no esporte e no jornalismo, Bial, assim. Até hoje eu não consigo me colocar numa lata e dizer exatamente, eu tô aqui para ser apresentador, tô aqui para ser repórter, para ser editor, para ser produtor. Eu sinto que eu posso aprender e posso acrescentar em muitas áreas. Então, acho que ainda sou muito novo. Muito novo, pode desenvolver todas essas áreas aí. Eu vi você no último jogo aí, no fim de semana, fazendo reportagem, porra, com uma categoria de um veterano, né? De um Lucas Catribe, né? Desses grandes repórteres. Eric Faria, que hoje é comentarista, olha só, Sim. vai um dia que você chega a comentarista também, né? E essa questão sua de apresentador, ela me impressionou muito. Quando eu vi apresentando o Globo Esporte, desculpa, apresentando o Globo Esporte, você foi de uma desinibição, de uma energia muito bacana e passou, que é o mais importante, passou as informações com muita clareza e com a leveza que o esporte requer. Qual foi o treinamento que você fez ou foi a observação do Marcos Montenegro, do Antero Neto, esses homens que devem ter te inspirado? A observação faz parte do processo jornalístico, né? A gente, por natureza, o jornalista, ele precisa ser um bom observador. Afinal, a gente está ali para observar, apurar as informações e passar aquilo para o telespectador, para o leitor, para o ouvinte, se for na rádio. Então, observar a apresentação do Marcos, de outras pessoas que a gente também tem como referência na área, ouvir também, foi muito importante. Eu acho que o mais importante para quem está fazendo jornalismo nunca acha que você sabe de tudo. Para qualquer área, Gabriel, qualquer área. A gente aprende todos os dias. A única coisa, eu adoro essa frase, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Exatamente. Eu estou aprendendo todo momento. Aqui com você agora, mais uma aula de comunicação. Então, busque referências, boas referências e beba na fonte em diferentes fontes, podemos dizer assim. Então, por exemplo, o que eu tenho mais próximo é o Marcos, que está ali do meu lado, é meu amigo, então ele já está nisso há um bom tempo, apresentando. Então, ele me deu muitos toques, assim, até no começo, de desenvoltura, de postura e muita liberdade também, que eu acho que isso é muito importante dentro do jornalismo, você conseguir botar a sua cara. Você tem a inspiração de você ter essas várias fontes para você beber dessa água, mas também colocar quem você é, né, de alguma forma. Exatamente, você tem que ter a tua marca. Exato. Senão você vira um mero copiador, como é que chama aquilo? O plágio, né? O imitador, e aí já temos muitos. Essa questão do jornalismo, eu já vi muitos jornalistas esportivos crescerem, né? Perdi amigos, voo da Chapecoense, Vitorino Sherman, pessoas extraordinárias que foram... E acho que dominaram o ego, foram muito longe. E outros que, muito novos, ainda se deslumbraram com... ser uma pessoa pública, né? Começar a aparecer e poder emitir suas opiniões, né? Como é que é isso com o teu ego? Você trabalha isso, você cuida disso, ou é do seu homem, da sua idoneidade, da sua maneira de ser? Eu acho que, tanto em casa eu aprendi isso, mas também na faculdade, desde cedo, eu aprendi que o jornalista, ele não é o protagonista da informação. O protagonista é o que eu quero, o protagonismo está na informação, está no que eu quero passar,
tá no bom programa que a gente quer fazer, no bom VT que a gente quer deixar bem montado para chegar ao ar na casa das pessoas. Então, isso desde cedo, assim, não foi nenhuma dificuldade, sabe? Tanto pela criação da minha mãe. Faço questão de abordar isso, porque me irrita e leva contra um público e uma profissão que eu admiro tanto, que o ego possa ter deteriorado tantas carreiras e tantas pessoas. Porque e no esportivo, principalmente, quer ser o Zico, quer ser o Maradona, quando ele tem que ser um contador de histórias, né? Exato. Essas informações que você tem, você busca as informações, você investiga, você faz contatos, vamos dizer, um PVC, assim, um louco que fica o dia inteiro e não tem receio, porque ele tem crédito, né? De saber das boas informações e contar ótimas histórias. O mundo foi feito de contação de histórias. O mundo assim. E o jornalismo, a comunicação esportiva tem histórias belíssimas. Como é que é essa sua investigação e essa sua veia de um contador de histórias? Hoje em dia, trabalhando na edição, a gente acaba ficando muito ocupado na parte mais, como é que eu posso explicar? Técnica do programa, né? Uhum. Tempo de VT, tempo de produção do programa, afinal, a gente está sempre ali. Você é um produtor nato. Correndo contra o relógio, digamos assim, para a gente conseguir informar tudo que a gente precisa dentro do tempo X da programação que existe. Mas antes disso... 5,20, 10 décimos. Tem que encaixar. Em casa as pessoas às vezes nem imaginam a correria que é para a gente fazer um programa de televisão, né? Mas, pontuando a tua pergunta, antes de tudo isso, a gente é jornalista. Então, a gente tem a nossa formação repórter, a gente tem a nossa formação... Que eu acho que a formação repórter é aquela que vai construindo, pavimentando o nosso caminho. Então, antes mesmo de entrar no jornalismo esportivo... Trabalhei também com política, trabalhei com cotidiano. Policial cheguei a fazer pontualmente, quando trabalhava com cotidiano. Então, a gente vem construindo essa veia desde a época da faculdade. E no esporte não é diferente. De apurar dentro o que tá acontecendo ali dentro de campo, ou então com um atleta em determinado esporte, faz parte da gente. Uma coisa que a gente sempre conversa aqui no Globo Esporte, nas nossas reuniões, é que por trás do futebol existem histórias. Então, exatamente. Vamos lá, são 11 jogadores em campo. Isso todo mundo já sabe. O placar do jogo, todo mundo já sabe. Então, a gente tem que buscar o diferente, conhecer a história. O que é que aquele atacante que marcou 2 gols para a classificação do Floresta na Série C tem de relevante? E assim, além do esporte, que os gols, hoje em dia, Bial, com a tecnologia, todo mundo já deu. Já viu ali 10 mil vezes antes de chegar na televisão. Todo mundo já deu. Então, a nossa missão hoje está justamente nessa parte, de apurar, conhecer a história, para a gente poder contar de uma forma diferente na segunda-feira no Globo Esporte e todos os dias. Então, é essa parte da missão do jornalismo que é a nossa luta e missão diária, né? E além ali do senso comum, conhecer a fundo quem está sendo protagonista daquela história. Sair da mesmice, e eu vejo isso no trabalho de vocês aqui, e principalmente no seu. Você falou Floresta. No meu tempo de loteria esportiva, lá atrás, você não era nem nascido, Calouros do Ar, Icasa, Ferrão, que continua aí, Guarani de Sobral. O esporte se elitizou, o futebol está mais elitizado, porque a gente só vê Ceará e Fortaleza. Eu não ouço falar, o Floresta é um time de empresários, né? Está na Série C atualmente, exato. Que está crescendo, está em desenvolvimento. Mas aqueles Calouros do Ar e Casa, esses clubes estão minguando, né? Sim, sim. O que se deve a isso? A falta de torcida, a falta de investimento numa situação de mais igualdade ou as más gestões por conta do pouco investimento? Bia, é uma soma de fatores, eu acredito. Não dá para a gente colocar isso apenas numa casinha como um fator único. E hoje em dia, o fazer futebol está muito caro. Então, principalmente quando a gente fala de clubes com menor poder aquisitivo, com menor investimento, esses dias mesmo a gente estava conversando sobre o borderô, né, que são os números da partida. Os clubes menores que jogam Série C, Série D, eles ficam com déficit cada jogo que passa. Então, isso a longo prazo. Tem que pagar para jogar. Exatamente. Para você alugar um estádio, pagar a iluminação, pagar a equipe médica. Não dá para fazer uma coisa mais igualitária para que tenham mais equipes e mais possibilidades?
essa é a busca, né, dos clubes de tentar mais apoio na CBF, algo do tipo. E quando a gente fala de um nível de primeira divisão, por exemplo, também está se tornando cada vez mais caro competir, né? Quando a gente fala com os times ali do Eixo, Palmeiras, Flamengo, até para os times daqui que cresceram Muito bastante, mais Ceará caro. e Fortaleza, já é um abismo assim de diferença no poder aquisitivo das contratações. Então, quando a gente consegue ver Fortaleza, Ceará na primeira divisão ali batendo de frente com esses adversários, já é motivo para o torcedor ter muito orgulho. Porque realmente, de fato, está cada vez mais difícil enfrentar as verdadeiras seleções que esses times estão conseguindo formar. O fair play financeiro é essencial, como existe na NBA, o draft e a forma de o quanto pode se pagar o jogador. Ceará e Fortaleza. Eu cheguei aqui em 2011. Ceará e Fortaleza eram equipes a nível nacional de pequeno porte, não conseguiam enfrentar de igual para igual as equipes maiores, né? Como agora o Fortaleza jogou 2 Libertadores, né? Joga a Série A, o Ceará também jogando a primeira divisão do futebol brasileiro. Esses 2 times, eles cresceram por boas gestões, com certeza, e também porque aos poucos eles foram galgando o orçamento um pouquinho melhor com a subida para a Série B, para a Série A, né? Então eu vejo o Castelão, todos os jogos, quase todos os jogos, com o público de 50 mil, 60 mil pessoas, sempre casa muito cheia. Aí quando o time perde um pouquinho, diminui. Mas tem uma flama hoje nesses 2 times. Essa rivalidade entre Ceará e Fortaleza foi um dos pontos principais dentro desse monte de situações que tem que ser colocadas. Com certeza que pra gente, a gente até fala, né, que os 2 times estando bem, pra gente que faz a cobertura é excelente. Mas, na minha opinião, se a gente for parar para analisar, os times estando bem, um puxa o outro. Então, se o Fortaleza tá bem, aquilo ali serve de motivação para o Ceará tentar igualar aquele patamar. Se o Ceará está bem, aquilo serve de motivação para o Fortaleza tentar igualar aquele patamar, porque a gente sabe que o cearense ele é apaixonado por futebol. As médias de público, tanto de Ceará quanto de Fortaleza nos últimos anos, sempre superior a 30 mil pessoas. Então, se a gestão for bem feita, se for tudo cuidado direitinho, a gente vê que dá certo os times se manterem na Série A, porque o torcedor compra a ideia. O torcedor está sempre ali do lado. Essencial. Então, eu acho que os últimos anos refletem muito isso. Assim, o torcedor, tanto de Ceará quanto de Fortaleza, sempre foram muito presentes, né? Mesmo quando os times ficavam ali, como você estava falando, no outro período, maior tempo na Série B ou em divisões inferiores, sempre estavam presentes. E agora na Série A eles podem aproveitar essa sobremesa, né? O doce sabor de jogar elite do futebol. E esse ano tem sido um ano difícil para o Fortaleza, é bem verdade, o Ceará faz uma campanha mais sólida, mas os últimos anos mostram isso. O Ceará caiu para a Série B nos últimos 2 anos, mas também vem conquistando esse lugar na Série A. Então é isso, tentar se manter entre os grandes, apesar de ser difícil, faz essa soma aí de uma boa gestão, torcida engajada. E são 2 boas gestões, tanto Ceará quanto Fortaleza. E as torcidas se engajam, né? Muito. Elas abraçam a causa. O futebol não é uma monocultura. O Brasil já tem hoje um país olímpico, medalhas olímpicas na canoagem, no judô, em tantas outras modalidades. Tem uma modalidade que você vê que o cearense é nato para aquilo, ele nasceu para fazer, e eu vou te dizer, o triatlo feito aqui pela Edila Lopes, pela Vitória Lopes, sua filha, né, de forma assim mundial, Ironman e tal. Como você vê as outras modalidades, eu lembrei do triatlo aqui agora, mas o basquete, o vôlei, que estão também participando em nível nacional, como é que você tem um olhar para as outras modalidades que não são tão profissionais, não é a palavra, não são tão regiamente brindadas pelo capital, né? O capitalismo exige capital, então como é que você vê essas outras modalidades dentro do estado do Ceará? Olha, Biel, eu acho que até pelo nosso clima assim quente, né, Fortaleza, historicamente a gente já viu muita gente despontando no vôlei de praia, pelas praias que nós temos aqui, né, a piscina, como você estava falando, também temos o Luiz Altamir, né? Luiz Altamir, maravilhoso, 2 Olimpíadas, caminhando para a terceira. E quando a gente fala de atletismo, triatlo, a gente teve o Matheus
que também disputando Olimpíadas agora, essas últimas que tiveram. Então, quando eu penso muito no triatlon, com a Vitória, que você estava dando esse exemplo, nessa última Olimpíada, junto com o Messias, né? Então, Vitória ia fazer medalha de ouro, né? Não fosse a exato, queda na bicicleta. exato, E eu exato. encontrei com ela continua sentindo aquilo, porque eu perguntei como é que está a nossa preparação para Los Angeles. Bial, me pergunta como é que está a preparação para o Ironman. Ela parece que está deixando de lado o projeto olímpico são as frustrações que o esporte causa e que a pessoa acaba transformando para ser feliz novamente, para ter alegria e felicidade, que é fundamental. O esporte está aí para isso. O esporte serve para melhorar a felicidade interna bruta, né? O FIB, né? Uma sigla que a gente gosta de usar. Mas aí, continue falando desses outros esportes, esses segmentos que a gente tem no estado do Ceará, de forma de excelência, né? Com grandes desempenhos. Exato. E quando eu lembro assim do triatlon, eu vejo que Fortaleza hoje vive uma cultura muito da prática do esporte. Tivemos esse final de semana uma prova de triatlon aqui na cidade. E, Bial, se você for na beira-mar, 6 da manhã, 5h30 da manhã... Vou todos os dias. É muita gente. Principalmente num sábado, a gente pode dizer que houve uma revolução na cidade de Fortaleza. Do que a gente via há uma década, há 15 anos... Hoje, a cidade de Fortaleza é uma cidade ativa, é uma cidade que corre, que nada, que pedala. Então, acho que isso até abriu os olhos das organizações de trazer grandes provas aqui para Fortaleza, está se tornando cada vez mais frequente. Então, eu vejo muito o triatlo despontando, que a corrida de rua já era uma paixão natural aqui do povo de Fortaleza, não de hoje, assim, você facilmente pega num domingo, 5 horas da manhã, muita gente da cidade correndo em provas. Então, eu acho que quando a gente fala desses esportes com menos holofote, com certeza o que eu imagino uma maior projeção do fortalezense, do cearense para os próximos anos, é nesse sentido, de corrida de rua, a natação e a bike, que aí a gente forma o triatlo, ou então um deles separadamente também eu imagino que possa ser destaque aí nos próximos anos. Porque não é só o esporte competição, né? Existe o esporte saúde, né? Bem-estar, o claro. Esporte relacional, né? Trabalhar em equipe. E a gente vê a Beira-Mar uma obra única, talvez uma das beira-mar mais bonitas do mundo. E aí o que era uma solidão, todo mundo largado, muitos obesos, as pessoas mais despreocupadas com a sua saúde, e essa última década, as atividades físicas na Beira-Mar, como você fala, tem milhares e milhares de pessoas fazendo esporte, fazendo canoagem, fazendo natação, fazendo corrida, caminhadas. Só de estarmos promovendo a saúde junto à atividade física, isso daí vai dar um legado, um futuro muito melhor para todo o estado. Então, a importância do esporte, Gabriel Borges, a importância da sua comunicação para o desenvolvimento, para a melhoria de vida da sociedade cearense, né? Eu gosto de dizer, Bial, que o exemplo arrasta. Exatamente. Então, quando você abre sua janela ali na beira-mar e vê o pessoal correndo, ou então quando você abre as suas redes sociais e vê seus amigos ou conhecidos praticando atividade física, aquilo cada vez mais frequente, o exemplo negativo ou positivo, acaba arrastando muita gente. Que bom que a gente está falando de algo positivo assim, para a saúde das pessoas, como a gente estava no começo do nosso papo. Não necessariamente para formar atletas, mas para implementar saúde na cidade de Fortaleza. E eu acho que esse papel é muito importante. E, consequentemente, isso vai levar, quem sabe no futuro, à formação de novos atletas. Porque, como natural, a gente natural, uma coisa leva natural. a outra. Às vezes a pessoa nem começa com aquele objetivo e ali se descobre um talento, ela aumenta ali a frequência de treinos e alguém fala, cara, leva talento nisso aqui, vamos tentar mais um pouquinho, e ali podem surgir novos talentos da nossa terrinha aqui de Fortaleza, né? Você falou, o exemplo arrasta, né? Esse exemplo que você teve, os exemplos que você teve na sua vida e os exemplos que hoje você transmite, eles fazem a diferença na sociedade, né? Você chega a pensar que a gente falou em rendimento, falou no seu esporte na base, falou dos esportes secundários, no caso, né? Sem ser o futebol, que é a nossa religião, né, aqui. E
o esporte social, porque o cearense precisa, mas em todo o estado do Ceará, a gente fez um evento no Cariri esse fim de semana, tinham 150 crianças sedentas de aprendizado, não só do basquete, que foi o mote para influenciar elas positivamente, mas eram sedentas de educação esportiva. O social, ele já é mostrado na comunicação da maneira como deveria, ou poderia ser um pouquinho mais, ou tem o seu espaço devido, como o profissional tem, os outros esportes? Eu acho que sempre cabe e também é nosso papel estar atento a esses movimentos da cidade. Gosto de dar um exemplo, Bial. No fim de 2023, se eu não me engano, a gente teve um quadro aqui no Globo Esporte que, acredite se quiser, a gente apresentou 32 modalidades diferentes sendo realizadas aqui na cidade de Fortaleza. Que barato. Então, às vezes, era até difícil pensar, eu estava à frente assim, desse projeto, achar... Vamos lá, o desafio... Temos que achar 32 esportes diferentes sendo praticados em Fortaleza. Achou fácil? Achamos, assim, com certa facilidade. Uhum. E uma coisa muito interessante é que muito se lembra, quando fala a prática de esportes, da beira-mar. E uma coisa que a gente descobriu é que a cidade de Fortaleza pratica muito esporte. Então a gente encontrou esportes que muita gente pode achar improvável. Beisebol sendo praticado aqui em Fortaleza, muitas artes marciais, com talentos. Rugby lá no... Então a gente encontrou muita coisa que muita gente nem imagina. E eu acho que quando a gente bota isso na mídia, dá espaço num programa como o Globo Esporte, as pessoas falam assim, caramba, tem esse esporte aqui, então multiplica. Eu nem imaginava que eu podia praticar esse esporte aqui em Fortaleza. Então isso é uma porta de entrada, assim, como a gente tá falando, beisebol, eu não sabia nem que tinha beisebol aqui em Fortaleza. Então dá para eu jogar o que eu assisto, o que tem lá nos Estados Unidos, aqui, de alguma forma? Dá. Meu produtor, você fala sempre, falou aqui, nos décimos de segundo, estamos estreitando aqui. Temos que fechar. E aí, o que eu te peço? Eu te peço para que você coloque para nós o que você tem ali como propósito, como meta, como objetivo, para você, Gabriel Borges, jornalista que vai fazer 30 anos, que domina tão bem essa arte da comunicação e tem um futuro tão brilhante pela frente. O que você olha, o que você quer ser? Bial, assim, como a gente estava falando no comecinho, eu ainda quero ser muita coisa. Eu não quero dizer que eu quero ser só repórter, só jornalista. Eu quero fazer muita coisa ainda. Eu quero estar mais vezes ali na beira do campo, eu quero estar mais vezes apresentando, quero estar mais vezes produzindo e editando o GE. Quero tudo, assim. Eu quero fazer o que a vida me der a oportunidade de estar fazendo e praticando. E você vai conseguir, porque você tem o valor principal do ser humano, que é a integridade. Você busca fazer a coisa da forma como você vê que é correta. E aí, quando um grande homem, né, um homem que em desenvolvimento, que a gente está se desenvolvendo, aprendendo todos os dias, exato. Tem esse foco de uma abrangência geral, quero ser melhor em tudo, quero fazer tudo, eu sonho com tudo. É muito bom de ouvir. Queria te agradecer esse programa para Isabel Salgado. Trouxemos uma pessoa realmente que bota a alma naquilo que ela faz. Eu estou fazendo aquilo porque eu vejo ele ali constantemente, todos os dias, botando para quebrar. Obrigado, Gabriel, parabéns e uma carreira plena de Jogos Olímpicos, Mundiais e tudo mais. Aceito, amém. Obrigado, Bial, pelo convite. Conte sempre comigo e com a gente aqui do Globo Esporte também. Tá, eu conto sim. Obrigado. Conte comigo também. Obrigado, pessoal.